Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá, na verdade essa aqui é a segunda gravação que eu faço. A primeira, não sei o que houve, se perdeu, não consegui fazer upload, sumiu. Mas não tem problema, a gente perde uma, faz outra e a vida que se segue, beleza? Então vamos lá, aqui nós estamos na aula 18 do caderno 2, é sobre a montagem do sistema econômico açucareiro aqui no Brasil. E no livro-texto é o capítulo 10, dentro do subtítulo da Economia Nacional à Época. Ok? Então vamos lá. Na verdade, são pequenos lembretes feitos e seria o seguinte: a colonização portuguesa sobre o Brasil desenvolveu-se dentro do sistema mercantilista. E nesse caso, qual que é a história? É o colonialismo, ou seja, se você possui colônias, explore, retire todos os produtos que possam ser comercializados e vendidos a altos valores agregados. Ok? Veja só, durante o período pré-colonial nós tivemos a exploração do pau-brasil, beleza? Nesse momento, Portugal ainda lucrava muito com o comércio de produtos vindos das Índias do Oriente, né? E havia também o desconhecimento a respeito do potencial econômico aqui do Brasil. Sabemos que existem várias conjunturas, várias circunstâncias que fizeram com que Portugal, de repente, se interessasse, olhasse com mais carinho aqui para o Brasil. Bom, citando seria o seguinte, né? Primeiro, a questão das invasões estrangeiras. Nós tivemos aqui a presença de ingleses, de franceses, certo? Levando aquele lema de ocupar para não perder. Outra coisa, a decadência do comércio de produtos orientais e a necessidade de Portugal, de fato, cuidar aqui dos territórios. Portanto, a partir de 1530, nós temos ali a introdução, a montagem do sistema colonial português aqui sobre o Brasil. Tá? E dentro desse processo, a introdução da cultura canavieira. Plantar cana para produzir açúcar. E por quê? Qual a ideia, o interesse? Por quê? Por que foi cana? Por que não foi batata, beterraba, cebola? Sei lá. É porque o seguinte, primeiro, o açúcar à base de cana era um produto com valor agregado na Europa. Então você tinha um mercado consumidor muito interessante a respeito disso. O açúcar era considerado uma especiaria. Beleza? Ponto 2. Portugal já possuía experiência prévia. Não foi um tiro no escuro, de forma alguma. Portugal já plantava cana e produzia açúcar em suas colônias no litoral ocidental africano. Beleza? Pega lá, Ilha da Madeira, a região de Açores, São Tomé e Príncipe, enfim. Portanto, eles trouxeram essa cultura para cá. Olha, o Brasil tem terras disponíveis, ok? Clima, solo apropriados, ou seja, tudo aquilo necessário para que essa cultura fosse implantada aqui no Brasil. Ou seja, economicamente, muito viável. E que região? Região Nordeste. Havia outros engenhos ao longo do litoral brasileiro. Nós falamos na nossa última aula, você pega aqui em São Vicente o engenho de São Jorge dos Erasmos, que foi montado nos princípios de colonização, tudo bem. Mas o núcleo mesmo, a região, foi Nordeste. Isso é fato, não há o que se questionar a respeito de tudo isso. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Um outro item, uma outra característica que envolve esse processo da montagem da cultura açucareira aqui é o termo chamado plantation. Na verdade, isso também você utiliza em geografia.
No nosso caso, o nosso sistema de plantation implica no seguinte: ponto 1. Monocultura, ou seja, nas regiões produtoras plantava-se cana, cana e mais cana. É claro que havia outras lavouras de apoio, de subsistência, afinal as pessoas precisam comer, ok? Mas a base é o quê? Produzia-se cana em larga escala. Nós temos também o papel da pecuária, tá? Numa posição, digamos, secundária, mas a produção de bovinos para alimentação, couro, transporte e, posteriormente, até mesmo a questão da interiorização do território. Mas esse é um assunto que a gente vai trabalhar um outro dia, tá? Mas o desenvolvimento da pecuária também foi muito importante dentro desse processo, beleza? Outro item, a gente falou de monocultura, o latifúndio, que são as grandes propriedades de terras, grandes fazendas, pertenciam aos senhores de engenho, homens ricos, poderosos, influentes, certo? Dominadores, mas entra também em um outro quesito na hora da montagem do desenvolvimento da sociedade, tá? No dia específico a gente vai falar a respeito dessa galerinha aí. Outra coisa, produção voltada para exportação, claro, havia um mercado muito promissor na Europa que poderia absorver essa produção, isso é fato. Então chegamos ao quê? A gente tem a monocultura, latifundiária, exportadora, e a questão da mão de obra, a adoção de mão de obra escrava, certo? Escravos africanos que foram trazidos aqui aos milhões para o Brasil, tá? Nós temos aí um levantamento básico que, dentro dos anos de colonização, você pega agora, falando de 1530, até a abolição em 1888, cerca de 4 milhões e 500 mil africanos chegaram ao Brasil na condição de escravos. Chegaram, fora aqueles que morreram no meio do caminho, enfim. Foi algo realmente cruel e triste. Beleza? E por quê? Por que adotar a mão de obra escrava africana? Qual que é a grande questão nessa? Por que não os índios? Olha, em relação a isso também haverá um capítulo específico para a gente trabalhar, tá? Mas, resumindo, os índios não se adequaram, havia resistências, fugas, rebeliões, vários processos que acabaram inviabilizando isso num termo geral. Porém, não podemos descartar que havia a escravidão indígena em alguns recôncavos aqui do Brasil. Se pegar aqui, por exemplo, na região sudeste, foi muito presente, tá? Mas a escravidão de africanos foi um processo extremamente lucrativo. Muito, mas muito, muito lucrativo mesmo. Consideramos que o tráfico negreiro foi mais lucrativo que a própria cultura canavieira e a produção açucareira. Beleza? Isso envolvia uma série de aspectos, de processos, certo? De comerciantes e tudo mais. Mas um detalhe, tá? Um detalhe. Nunca considerem a seguinte questão. Muitos falam que os africanos se adaptavam melhor à escravidão. Para, né? Isso não existe. Isso não existe, tá? Os africanos foram trazidos para cá à revelia e, na verdade, eles foram obrigados a trabalhar ou a sofrer as consequências. Beleza? Então, resumindo essa questão da mão de obra, você tem a adoção da escravidão africana e um detalhe também importante, né, cara? Poxa, Portugal estava montando o seu sistema, era inviável trazer homens livres aqui para procurar instituir um trabalho assalariado. Isso não fazia parte dos planos. Ok? Ótimo. Temos também um detalhe que é muito importante e eu vou deixar isso para vocês nos slides. Fala-se de um comércio triangular, ou seja, são triângulos, nós temos 3
vértices envolvidos. E no caso, Brasil, Portugal e África, onde cada qual envia produtos e contribui de uma forma ou de outra. Só para dar uma ideia, para simplificar, o que acontece? O Brasil enviava para Portugal, você pega aí produtos tropicais, açúcar, enfim. Portugal passava pela África e fazia essa troca. Por exemplo, muitos escravos eles foram trocados por tabaco e por aguardente, por cachaça, que eram trazidos aqui para o Brasil e revendidos. Mas eu prefiro que isso fique exposto nos slides, porque fica mais fácil, beleza? E vamos lá. Outro detalhezinho aqui é a participação dos holandeses dentro de tal processo. Veja bem, houve uma parceria muito interessante entre o governo português e a burguesia holandesa, os comerciantes holandeses, muitos deles calvinistas, dentro daquela proposta do trabalho, do comércio, do enriquecimento, certo? Muitos holandeses, banqueiros, eles financiaram e participaram da construção e da implantação de engenhos aqui no Brasil. Lembrando que o engenho é um núcleo produtor e autossuficiente. Como assim? Você pega a fazenda que pertence ao senhor de engenho, certo? Aí dentro dessa fazenda, dentro desse latifúndio gigantesco, você vai ter o quê? Casa grande. Quem vive na casa grande? O senhor de engenho, certo? O cara que manda, the boss. Você tem o quê? A senzala, voltado o quê? Para os escravos. E dentro disso você tem a área de cultivo, área de lavoura, você vai ter a casa de moagem, de cocção e tudo mais. Ou seja, é toda a infraestrutura que envolve esse processo produtor do açúcar, ok? Muitos holandeses participaram disso, financiaram, ou seja, houve uma parceria muito interessante que durou aí 100 anos. Vamos colocar, entre 1550 a 1650. Por que houve problemas? Na verdade, são outras concepções políticas, a União Ibérica, 1580, 1640, Portugal e Espanha unificados, sob o mesmo trono. Ou seja, a Espanha passa a controlar Portugal. A gente vai ter um momento para falar sobre isso também. E as rivalidades que existiam entre os governos espanhol e da recém-independente Holanda levaram a uma série de problemas que vão acabar estragando tudo isso aí. Beleza? Mas isso será discutido posteriormente. Agora, sobre essa questão de você trabalhar com vídeos mais extensos, olha, eu dou um conselho que uso para mim. Ponto 1. Procurar buscar ali as informações principais. E como vocês têm um questionário a ser respondido, então faça o seguinte: dê uma olhada nas questões, veja os temas que são abordados, certo? E aí, sabendo os temas das questões, procure isso dentro do texto, que isso vai ajudar vocês bastante. Beleza, galera? Então, até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Espero que esse vídeo aqui não dê pau que nem o anterior. Valeu, galerinha.